Bom, boas-vindas a quem acompanha o PSE em áudio. Olá! A nossa missão nesta imersão de hoje é das mais instigantes. Vamos explorar como as novas tecnologias não estão apenas auxiliando, mas reescrevendo totalmente as regras da reabilitação neuropsicológica. Imagina a seguinte cena. Um paciente sobrevive a um acidente vascular cerebral, um AVC. Ele acorda no hospital e percebe que perdeu completamente a capacidade de mover a mão direita. A mão tá ali? Isso, ela está ali fisicamente intacta, mas o comando simplesmente não chega, fica paralisada. Agora imagina que a equipe de reabilitação entra num quarto e coloca um pequeno eletrodo indolor, não sobre o lado da cabeça que sofreu a lesão. Mas no lado perfeitamente saudável. Exatamente, na metade saudável do cérebro dessa pessoa. E de repente, contra toda a intuição básica, aquela mão paralisada começa a dar sinais de movimento. E é fascinante começar com essa imagem do AVC, sabe? Porque ela quebra de vez aquela visão antiga, aquela ideia de que a neuropsicologia se limitava a diagnosticar o dano e aplicar testes de papel e caneta. Verdade, a gente tinha muito essa visão, né? Demais. Para compreendermos a revolução atual, precisamos definir de forma bem tátil o que é a reabilitação neuropsicológica contemporânea. Ela é, na sua essência, um processo clínico extremamente ativo e se apoia em dois pilares fundamentais, que são a recuperação e a compensação. E qual é a diferença prática entre os dois? Então, quando falamos de recuperação, a gente está focando em restaurar a capacidade intrínseca do cérebro de processar informações que foram prejudicadas por uma lesão. Tá, e a compensação? Já a compensação assume um papel diferente. Ela entra em cena quando reconhecemos que uma função foi perdida de forma irreversível e, portanto, precisamos criar novas estratégias ou modificar radicalmente o ambiente para contornar essa falha. Olha, deixa eu ver se consigo traduzir isso para algo mais cotidiano, para a nossa audiência de estudantes que está aí anotando esses conceitos. Vamos lá. Se o nosso cérebro fosse uma daquelas rodovias gigantes e super movimentadas, e do nada acontecesse um desmoronamento grave que bloqueia a pista principal. A recuperação seria equivalente a enviar tratores e máquinas de asfalto para tapar a cratera, né? Tentar liberar aquela mesma via original. Perfeito. Por outro lado, a compensação seria a gente assumir que, aquela ponte caiu para sempre e focar em construir um desvio por uma estrada de terra ou dar um GPS novo em folha para o motorista encontrar uma rota totalmente diferente até o mesmo destino. Faz sentido. Faz total sentido. A lógica visual é bem por aí. Mas com um adendo neurofisiológico importante, sabe? Na prática clínica, essas coisas frequentemente acontecem ao mesmo tempo. Ah, não, é uma depois da outra. Não. A reabilitação moderna não espera passivamente o cérebro sarar para depois agir. O que a tecnologia recente fez foi nos dar maquinários incrivelmente sofisticados, tanto para acelerar o reparo desse asfalto neural, quanto para construir os desvios de forma mais inteligente. Entendi. A gente não depende mais apenas do esforço mental do paciente. Nós podemos intervir diretamente no substrato físico onde esse esforço acontece. Certo. Vamos destrinchar isso. Porque se a ideia é intervir diretamente no substrato físico, a nossa primeira parada tem que ser nas tecnologias de recuperação que agem direto na rede elétrica do cérebro. Isso. A estimulação transcraniana por corrente contínua, a famosa ETCC. Eu entendo o conceito geral de colocar eletrodos na cabeça, mas vamos à mecânica da coisa. Como é que uma corrente elétrica contínua de, digamos, 2 mA, que é uma voltagem baixíssima, consegue de fato gerar alguma diferença clínica sem causar um choque na pessoa, ou uma convulsão? Então, essa é a grande sacada de engenharia por trás da ETCC. O procedimento na prática envolve posicionar esponjas embebidas em solução salina sobre o couro cabeludo. Tá. E nessas esponjas ficam os eletrodos, um ânodo e um cátodo. E você tocou no ponto central. A corrente de 2 mA é extremamente baixa. Muito baixa mesmo. Ela é tão baixa
que fisiologicamente ela não é capaz de forçar um neurônio a disparar um potencial de ação. Ou seja, ela não cria uma atividade cerebral artificial do zero. Ah, interessante. O que é fascinante aqui é que o segredo dela não é a ativação direta, mas sim a modulação do potencial de repouso da membrana neuronal. Pera, então se a gente traduzir isso para a fisiologia celular, o neurônio tem aquele limite de carga que ele precisa atingir para finalmente disparar a sinapse, certo? E se comunicar com o vizinho. Exato. Imagina que o neurônio, em repouso, tem uma voltagem interna negativa de cerca de menos 70 milivolts. Aham. Para ele disparar e enviar uma mensagem, ele precisa receber estímulos suficientes para que essa voltagem suba até um certo limiar. Por exemplo, menos 55 milivolts. Entendi, tem um degrau aí. No córtex e deixar essa membrana basal um pouco menos negativa. Talvez ele em menos 65 milivolts. Ah, ela encurta o caminho. Perfeito, ela diminui a distância até o gatilho. O neurônio fica hiperexcitável. Ele fica, digamos, na ponta dos pés, sabe? Pronto para disparar com um esforço mental muito menor da parte do paciente. Sensacional. E o cátodo? O eletrodo catódico faz o exato oposto. Ele hiperpolariza a membrana, empurrando ela para tipo menos 75 milivolts, tornando muito mais difícil que aquela região dispare. Então, para consolidarmos isso, em vez daquela analogia clássica do ânodo ser um botão de volume que simplesmente aumenta o sinal, é mais como se o ânodo deixasse a mola do gatilho do neurônio mais leve, Isso. facilitando que ele seja acionado quando o paciente tenta aprender algo. E o cátodo atua como um silenciador, uma espécie de fone de cancelamento de ruído fisiológico, exigindo um esforço enorme para que neurônios indesejados atrapalhem a rede. Olha, essa é uma síntese perfeita do mecanismo. A ETCC não gera neurônios novos e não implanta memórias, claro. Claro, não é mágica. Exato, não é ficção científica. Ela cria um ambiente elétrico transitoriamente favorável para que a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reconectar e aprender, aconteça de forma muito mais eficiente. Incrível. E é por dominar essa modulação que os pesquisadores começaram a mirar nas funções cognitivas mais complexas, como a nossa memória operacional. O que nos leva para a aplicação prática, que é o que os estudantes que nos acompanham precisam para conectar a teoria com a clínica. Com certeza. A memória operacional é aquela nossa lousa mental, né? A capacidade de segurar e manipular informações temporariamente, tipo guardar o número de telefone na cabeça enquanto a gente procura uma caneta pela casa. Como a modulação dessa mola do gatilho afeta uma função tão volátil? De forma surpreendentemente robusta. A gente tem estudos bem desenhados na literatura recente focados no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Que nome longo? Mas a gente pode pensar nele como uma espécie de diretor executivo da memória de trabalho. Quando se aplica a estimulação anódica sobre essa região, facilitando a excitabilidade desses neurônios, observa-se uma melhora clara no desempenho de tarefas de memória. Nossa, e isso em quem? E o mais revelador é isso, não acontece apenas em universitários saudáveis buscando melhorar o foco, sabe? Aham. Os mesmos benefícios foram registrados em populações clínicas severas, como pacientes diagnosticados com a doença de Parkinson. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E entra um detalhe metodológico dos estudos com Parkinson que é fundamental para quem estuda neuropsicologia entender as nuances da pesquisa. O lance da dose. A questão da dose, exatamente. Tem um estudo específico demonstrando que a corrente de 2 mA funcionou incrivelmente bem para melhorar a precisão da memória sem sacrificar o tempo de reação do paciente. Mas quando calibraram a máquina para apenas 1 mA, o efeito sumiu, não teve melhora significativa. Sumiu completamente. A minha dúvida é, se a ideia é só mudar gradativamente a voltagem da membrana neuronal que você explicou agora há pouco, uma corrente menor não deveria ter gerado pelo menos um efeito tipo proporcionalmente menor, em vez de efeito nenhum? Então, essa é uma dúvida metodológica excelente. E a resposta está puramente na anatomia física da nossa cabeça. O cérebro não está exposto ali, né? Ele está protegido pelo couro cabeludo, por um crânio ósseo espesso e por uma camada de líquido céfalo-raquidiano. É uma blindagem. Exato. E todos esses tecidos são isolantes ou desviam a eletricidade. Quando você aplica uma corrente no couro cabeludo,
uma grande porcentagem dessa eletricidade simplesmente se dissipa pela pele. Ah, não chega lá. Pois é, para que a eletricidade consiga penetrar o osso, atravessar o líquido e chegar ao córtex com força suficiente para alterar de fato aquele potencial de repouso da membrana, você precisa de um empurrão mínimo. Faz sentido. A ciência está descobrindo que 1 miliampere, em muitos casos focados nessa área pré-frontal, sofre tanta dispersão que a quantidade que efetivamente chega aos neurônios é insignificante para causar neuroplasticidade. 2 miliamperes parece ser o limiar necessário para vencer essa barreira anatômica de forma confiável. Faz todo sentido. É uma questão de física básica aliada à biologia. A dose precisa vencer o isolamento do crânio. E há horizontes se expandindo além do Parkinson, certo? Sem dúvida. Dados preliminares têm investigado a mesma lógica intervencionista na doença de Alzheimer. Em vez do córtex pré-frontal, a ETCC tem sido direcionada a regiões temporais do cérebro. E tem dado resultado. De forma bem animadora. Esses estudos iniciais demonstraram efeitos positivos na memória de reconhecimento visual dos pacientes, mostrando que a modulação elétrica tem um escopo de atuação muito amplo, dependendo de onde a gente posiciona as esponjas. É um campo de atuação que exige um entendimento anatômico muito preciso por parte do clínico, né? Fundamental. E aproveitando essa pausa na nossa linha de raciocínio lógico e estrutural, para nossa audiência de estudantes que está aí anotando fervorosamente essas rotas neurais, se esta nossa imersão de hoje está sendo útil para clarear os conceitos, não esqueçam de curtir o conteúdo. Isso ajuda demais o projeto a alcançar mais pessoas. Ajuda muito mesmo. E se alguém quiser ir direto à fonte primária para se aprofundar nos dados sobre correntes, dosagens, a gente deixou excelentes sugestões de bibliografias na descrição do vídeo. Tem um material muito rico e detalhado esperando por lá. Porque o embasamento na literatura primária é o que separa um bom profissional de um mero aplicador de técnicas, né? Com certeza absoluta. E seguindo a nossa linha de raciocínio, nós estabelecemos até aqui que a ETTC consegue limpar o ruído e preparar o terreno para um paciente reter uma memória. Exato. Mas a memória é um processo puramente interno, cognitivo. O teste definitivo de eficácia dessa tecnologia, pelo menos do ponto de vista de quem observa o paciente de fora, seria se ela consegue forçar uma mudança física palpável no mundo real. Ou seja, se ela pode devolver o controle motor. Porque se a eletricidade ajuda a organizar os pensamentos, ela inevitavelmente tem que ajudar a organizar o movimento do corpo. E é no córtex motor primário, a famosa área M1, que vemos os resultados mais visuais dessa técnica. Pesquisadores realizaram testes em indivíduos perfeitamente saudáveis, aplicando a estimulação anódica sobre a área M1 correspondente à mão não dominante da pessoa, a mão esquerda para os destros, por exemplo. Tá. E o que eles avaliaram? Após a sessão, eles avaliaram o desempenho usando testes motores validados, como o teste de Jepsen-Taylor. Só para quem não está familiarizado, o Jepsen-Taylor é aquele teste que avalia funções manuais grosseiras e finas que a gente usa no dia a dia, certo? Coisas como escrever uma frase curta, virar cartas de baralho. Isso. Empilhar pequenas peças como se fossem damas, ou simular o movimento de levar comida à boca com uma colher. É esse. Precisamente. São tarefas ecológicas muito ligadas à independência diária. E o que os dados mostraram foi que a aplicação da ETCC melhorou significativamente a precisão e a velocidade com que indivíduos saudáveis executavam essas micromotricidades com a mão não dominante. Nossa, em pessoas saudáveis já deu diferença. O Lógicas é enorme. Voltemos ao cenário que você descreveu na nossa abertura. O paciente com o AVC e a mão paralisada, a hemiparesia. Exato. A aplicação da estimulação anódica diretamente sobre a área cerebral lesionada pelo AVC facilita a atividade daquela região enfraquecida. Isso acaba simulando e amplificando os benefícios de terapias físicas tradicionais. Tipo a terapia de uso forçado. Isso mesmo, onde o paciente é obrigado a usar o membro paralisado repetidamente. Mas espera aí. Se a gente aplicar a mesma lógica daquele cancelamento de ruído que discutimos na memória, eu imagino que, em um caso de lesão massiva como um AVC,
O cérebro deve ter algum mecanismo de defesa disfuncional. Tem, e como tem. Se um hemisfério está praticamente desligado por causa da falta de sangue, o lado saudável não assume o controle de alguma forma. É aqui que o cátodo, o tal do silenciador, entra naquela história de colocar o eletrodo no lado saudável que eu mencionei no começo. Nossa, você deduziu perfeitamente o problema fisiológico central. O nome disso é inibição interhemisférica. Inibição interhemisférica, tá. Em um cérebro intacto, os dois hemisférios vivem em um constante cabo de guerra perfeitamente equilibrado. Um inibe levemente o outro para garantir que os movimentos sejam fluidos e não espasmódicos. Trabalham em harmonia. Exato. Mas quando ocorre um AVC, esse cabo de guerra se rompe. O hemisfério lesionado perde totalmente a força. E sabe o que acontece com o hemisfério saudável? Ele ganha o cabo de guerra. Ganha de lavada. Sem a resistência natural do outro lado, ele se torna hiperativo. Ele começa a puxar a corda com força total, enviando sinais inibitórios massivos, quase agressivos, para o lado doente. É uma ironia cruel da biologia. Nossa, O lado saudável acaba dificultando ainda mais a recuperação da rede lesionada. isso é quase trágico sob ótica biológica, né? O lado forte passa a suprimir o lado fraco que está tentando se reerguer. Então a solução engenhosa da neurociência foi parar de tentar apenas estimular o lado fraco e começar a segurar o lado forte. Coloca-se o cátodo sobre o hemisfério saudável. Isso. Posicionamos o eletrodo catódico não para tratar a lesão, mas para conter o lado intacto. Ao hiperpolarizar a membrana dos neurônios do hemisfério saudável, nós silenciamos aquele excesso de inibição que eles estavam disparando. Tirando o peso das costas do lado lesionado. Exatamente. Ao remover essa pressão do lado doente, os neurônios da área da lesão ganham fôlego e liberdade para se reconectar e responder à fisioterapia com muito mais eficácia. É uma estratégia de reabilitação incrivelmente sofisticada. É a compreensão íntima da fisiologia trabalhando a favor da recuperação clínica, né? Nós usamos a inibição como uma ferramenta terapêutica. Mas fazendo aqui a nossa transição para o outro pilar que discutimos no início. A compensação. Isso. Toda essa elegância da ITCC depende fundamentalmente de ter algum asfalto sobrando na rodovia neural para consertar, certo? A técnica assume que existe uma rede que pode ser desinibida ou estimulada. A dura realidade da prática neuropsicológica é que nem sempre é o caso. É verdade. É difícil, mas é a realidade. O que acontece quando a via motora está tão profundamente comprometida ou sofrendo uma degeneração implacável que não há mais o que estimular? É nesse exato ponto de inflexão clínica que nós mudamos de marcha. Nós reconhecemos o limite biológico, saímos da lógica da recuperação estrutural e mergulhamos de cabeça na compensação. E a grande estrela desse pilar compensatório é a tecnologia assistiva. Entendi. A abordagem vira outra. Totalmente. O foco deixa de ser o conserto do cérebro e passa a ser a adaptação tecnológica do ambiente. O objetivo primário aqui é devolver autonomia, controle e, fundamentalmente, a capacidade de comunicação ao paciente que perdeu os meios físicos para interagir com o mundo. E isso ganha um contorno de extrema sensibilidade e urgência quando olhamos para quadros restritivos severos, né? Um caso emblemático, muito presente nos estudos de quem está na graduação em psicologia, é o da esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Sim. Uma condição que exemplifica de forma muito pungente essa necessidade de pontes compensatórias. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neuromuscular degenerativa e progressiva. Ela ataca especificamente os neurônios motores, que são as vias que levam o comando do cérebro para os músculos. O resultado é uma paralisia gradual, que nos estágios avançados leva à perda total dos movimentos voluntários, incluindo a fala. É avassalador. Muito. No entanto, e essa é a particularidade mais desafiadora da ELA, a integridade cognitiva, a consciência e a percepção sensorial do paciente permanecem, na imensa maioria das vezes, perfeitamente intactas. Nossa. É o que chamam de síndrome do encarceramento, né? É exatamente isso. A pessoa continua raciocinando, sentindo e existindo com a mesma complexidade de antes, mas perde todas as vias de saída para manifestar isso.
Nesse cenário, a tecnologia assistiva não é um luxo ou um auxílio paralelo. Ela é, literalmente, a única voz que resta ao indivíduo. E a evolução do design dessa voz é uma aula de como a engenharia biomédica teve que se adaptar às limitações humanas. Se olharmos para trás, os sistemas mais antigos dependiam de acionadores eletromecânicos, como o clássico Notvox. Ah, sim, o Notvox. E, pelo que eu compreendo do funcionamento desses sistemas, a mecânica era baseada na varredura, certo? O paciente aproveitava um micromovimento residual que ele ainda possuía, como uma leve contração na bochecha ou o levantar da sobrancelha, que ficava ligado a um interruptor. Isso mesmo. E na frente dele, uma tela de computador exibia um teclado virtual onde uma luz ia varrendo as linhas e colunas infinitamente. Uma descrição muito precisa. A moldura de seleção passava letra por letra e o paciente precisava manter um nível de atenção sustentada altíssimo. Imagina o cansaço. Quando a luz finalmente eliminava a letra B que ele queria, ele precisava contrair aquele músculo no milissegundo exato para acionar o botão mecânico e selecionar a letra. O que nos leva ao gargalo trágico desse método. Se a base da doença é justamente a perda progressiva e a fadiga muscular, forçar o paciente a contrair uma sobrancelha centenas de vezes para formar uma única frase parece exaustivo até para quem é saudável. Com certeza. É exaustivo demais. Chega um momento na progressão da ELA em que o paciente não tem mais força nem para esse micromovimento. E aquele sistema eletromecânico que devia ser caro e complexo se torna um peso inútil de um dia para o outro. E foi exatamente essa barreira da fadiga muscular que forçou a ciência a dar o salto tecnológico que mudou de vez o paradigma da comunicação compensatória, o rastreamento ocular, ou eye tracking. Ah, agora chegamos no futuro. Pois é. O desenvolvimento de sistemas baseados em rastreamento infravermelho, como o Imago de Anavox, eliminou a necessidade do movimento muscular periférico. Esses sistemas não dependem de interruptores físicos, eles operam lendo a geometria do olho do paciente em tempo real. Mas como isso funciona de verdade, tecnicamente falando? Como uma câmera de computador sabe exatamente para onde eu estou olhando numa tela cheia de ícones diferentes? A magia está no infravermelho. O equipamento possui emissores de luz infravermelha direcionados para os olhos do paciente. Como essa luz está fora do espectro visível, ela não ofusca nem incomoda a pessoa. Fica invisível para nós. Isso. Quando essa luz atinge o olho, ela cria um pequeno reflexo brilhante na umidade da córnea. Ao mesmo tempo, a câmera rastreia a pupila, que, por ser uma abertura, absorve a luz e aparece como um círculo negro perfeito e bem definido para os sensores. Ele mapeia esses dois pontos. Exatamente. O software, então, calcula a distância e o vetor exato entre o centro da pupila negra e o brilho do reflexo na córnea. Com essa matemática geométrica constante, o sistema consegue mapear com precisão milimétrica o ponto exato da tela que o globo ocular está mirando. Nossa, o ganho de velocidade nisso deve ser brutal. É incomparável. O paciente abandona aquele estado de espera passiva pela varredura das letras. Ele se torna ativo de novo. Se ele quer escolher o ícone do copo d'água porque está com sede, ele simplesmente direciona o olho para o copo d'água e a máquina entende a intenção instantaneamente. É essa a beleza da coisa. Mas isso me levanta uma questão logística de software. Como o computador difere um olhar casual de um comando de clique? Porque, pensa bem, se o mouse agora é o nosso próprio olho, nós não olhamos fixamente para um ponto de forma suave. A gente corre o olho pela tela procurando as coisas, nós piscamos, desviamos o olhar quando ouvimos um barulho. É verdade. Como o sistema evita clicar em tudo acidentalmente o tempo todo? Isso levanta uma questão importante que é conhecida como o problema do toque de Midas no design de interfaces oculares. E a solução exige que o software compreenda muito bem a anatomia neurofisiológica da nossa visão. E como ele faz isso? O sistema é rigorosamente programado para distinguir entre dois tipos primários de comportamentos visuais: as sacadas e as fixações. Sacadas? Isso. As sacadas são aqueles saltos rápidos que o globo ocular faz. Quando você está lendo um texto ou escaneando uma tela cheia de ícones, seu olho não desliza de forma contínua.
ele dá trancos, movendo-se a velocidades incríveis de um ponto de interesse ao outro. Ah, ele vai pulando. O software do rastreador é configurado para identificar e ignorar completamente qualquer movimento que tenha velocidade e a característica de uma sacada. Ele sabe que ali o olho está apenas em trânsito. Que incrível. Ele ignora a viagem e só presta atenção quando o olho estaciona no destino. Perfeitamente. E esse estacionar é a fixação. A fixação acontece quando a pupila permanece dentro de uma pequena área coordenada por um período contínuo e pré-estabelecido. Quanto tempo, mais ou menos? Esse tempo de fixação, ou dwell time em inglês, é configurável pelo terapeuta. Pode ser configurado para meio segundo, 1 segundo completo, o que for mais confortável para o paciente. Entendi. Quando o algoritmo detecta que a matemática do reflexo pupilar está imóvel sobre a letra A por exatamente aquele tempo estipulado, ele traduz essa parada intencional como o comando de clique. É a tecnologia extraindo o comando volitivo a partir de um ato fisiológico sutil, economizando cada gota de energia do paciente. É de uma beleza técnica arrebatadora, né? A máquina lê a intenção humana através da pausa sustentada de um olhar. É emocionante ver isso funcionando na clínica. E para amarrarmos este nosso áudio de hoje, juntando as peças desse enorme quebra-cabeça que fomos construindo, há uma fusão do futuro acontecendo hoje nos laboratórios de neuropsicologia. Pesquisadores de ponta já perceberam que esses dois pilares não precisam trabalhar isolados. De jeito nenhum. Eles começaram a unir as tecnologias de modulação cortical com a tecnologia assistiva de alta complexidade. Essa é, inquestionavelmente, a fronteira final e mais promissória da reabilitação. Já existem desenhos de pesquisa onde a neuromodulação não invasiva, a ETCC que discutimos na primeira parte, é aplicada no paciente simultaneamente às sessões de treino no rastreador ocular. Ou seja, se o rastreador ocular exige um grau enorme de concentração, foco visoespacial e capacidade de manter a atenção, coisas que muitas vezes estão debilitadas dependendo da lesão. O terapeuta liga o aparelho de corrente contínua para baixar o limiar excitatório do córtex pré-frontal ao mesmo tempo. Exatamente isso. A modulação elétrica limpando o terreno e turbinando o aprendizado, enquanto o paciente domina a ferramenta compensatória, a recuperação servindo de alicerce para a compensação. É a sinergia terapêutica no seu nível máximo. O que, inevitavelmente, nos deixa com um cenário intrigante para refletirmos enquanto profissionais da ciência. Qual seria? Nós passamos a nossa imersão inteira detalhando tecnologias desenhadas para contornar tragédias neurológicas, devolver funcionalidade e resgatar a dignidade humana após perdas devastadoras. Certo. Mas a mecânica básica da ETCC, como explicamos, altera fundamentalmente a neuroplasticidade e a velocidade de aprendizado. Os dados já indicam que, se podemos turbinar o foco de um cérebro lesionado aprendendo a usar um sistema óptico, os mesmos princípios fisiológicos se aplicam a um cérebro intacto. Nossa. A questão que paira sobre a neuropsicologia agora é: quão distantes estamos do momento em que a mesma estimulação elétrica que trata o AVC ou o Parkinson começará a ser usada de forma indiscriminada por indivíduos perfeitamente saudáveis que querem uma vantagem cognitiva? Pessoas conectando eletrodos antes de realizar uma prova complexa. Imagina! Ou estudantes buscando maximizar o foco para um concurso altamente competitivo. Essa é uma reflexão que deixamos ecoando. A linha que separa a reabilitação clínica rigorosa do aprimoramento cognitivo seletivo e da vantagem competitiva está ficando mais fina a cada novo artigo publicado, né? Cada vez mais tênue. Estaremos prontos para lidar com as implicações de quando qualquer pessoa puder comprar um botão de volume para a própria atenção? O aprendizado central desta nossa imersão é que a neuropsicologia abandonou de vez a passividade contemplativa. Ela hoje atua de peito aberto, hackeando a fisiologia e unindo cérebros a máquinas para superar a falha biológica. A quem nos acompanhou até o fim deste mergulho profundo, o nosso sincero muito obrigado pela companhia e pela escuta atenta. Foi um prazer. E lembrando, se este conteúdo fez a diferença nos seus estudos, não esqueçam de curtir e de seguir o Psi em Áudio, para estarem sempre conosco nas próximas discussões sobre os limites e as práticas da ciência psicológica. Continuem questionando, continuem lendo
e até a próxima.